Folclore brasileiro. Na minha visão, valoriza-se se fosse chamado de mitologia brasileira, vocês não acham? Como outras mitologias, a grega, a nórdica, a romana e entre outras. Nesse vídeo iremos destacar algumas lendas e personagens do folclore brasileiro, na verdade as 10 principais, e iremos ver o quanto é rico e importante, afirmando a nossa história, a mixigenação dos povos e a nossa cultura. Para quem não me conhece, meu nome é Gleidson, sejam todos bem-vindos ao canal Cotidiano Filosófico e desde já agradeço por estar por aqui. Lembrando, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like e deixe sua opinião que vai nos ajudar muito. Sem mais delongas, bora pro vídeo! Lendas folclóricas são histórias contadas pelo povo de um lugar há muito tempo. Estas histórias, ou mitos, foram transmitidas de uma geração a outra, ainda que muitas das vezes as origens sejam incertas e mesclam traços culturais de outros povos. No Brasil, a maioria das lendas e personagens folclóricos surgiu da união entre a cultura indígena, africana e europeia. Podemos considerar que os mitos folclóricos são símbolos ancestrais que conectam as pessoas aos seus antepassados, através de narrativas fantásticas, cheias de significado, ganhando força na literatura nacional, a partir de autores importantes como Monteiro Lobato, Ariano Suassuna, Cecília Meirelles e Mário de Andrade. Vamos lá! Em 10º lugar está o Negrinho do Pastoreiro. Quem nunca ouviu falar? Um personagem comum no sul do Brasil. A figura foi criada na época colonial, no século XIX, vista como um símbolo abolicionista. A lenda conta sobre um garoto negro que tinha como senhor um sujeito muito cruel. Um dia, ao cuidar dos cavalos, o menino deixa um deles fugir. O senhor fica furioso e ordena que ele o encontre, mas o negrinho não consegue trazer o animal de volta. O senhor então tortura o pequeno escravo e o joga em um formigueiro. No dia seguinte, porém, o milagre acontece. O garoto surge sem nenhuma marca de violência ou de picadas de formiga. Ao seu lado está a Virgem Maria, sua protetora. A figura da santa indica que o menino foi salvo do sofrimento e subiu aos céus. Por causa disso, muita gente precisa que acender uma vela para Negrinho poder ajudar a recuperar um objeto perdido. A emocionante história já foi levada aos cinemas pelo menos 2 vezes. Em 1973, o célebre ator Grande Otelo interpreta o garoto no filme O Negrinho do Pastoreiro, dirigido por Nico Fagundes. Em 2008, é feita uma releitura em Neto e o Damador de Cavalos, em que Evandro Elias vive o personagem. Em 9º lugar está o lobisomem. A lenda do lobisomem tem origem europeia. Ela retrata um monstro violento com formas humanas e de lobo, que se alimenta de sangue. Acredite-se que quando uma mulher tem 7 filhas e o 8º filho é homem, esse último provavelmente será um lobisomem. Em algumas versões, a lenda apresenta outras características, como a manifestação do lobisomem em crianças não batizadas. A transformação do homem em lobisomem ocorre nas encruzilhadas em noites de lua cheia, por volta da meia-noite. Ao amanhecer, ele torna-se novamente humano. Em 8º lugar é a Mula Sem Cabeça, também associada ao fogo. A Mula Sem Cabeça é um personagem presente na cultura libérica e adotada nas regiões do Nordeste e Sudeste do Brasil. O mito conta sobre uma mulher que recebe uma punição por namorar o padre da comunidade e é transformada em mula. No lugar da cabeça do animal é uma grande tocha de fogo. Acredita-se que o feitiço dura desde o final da tarde da quinta-feira até a manhã do dia seguinte. Durante esse tempo, a mula cavalga pelos pastos relinchando alto e assustando os moradores. É curioso pensar que o mito conta sobre o castigo aplicado contra uma mulher. Entretanto, quem comete o crime é o padre, afinal, é ele quem faz o voto de castidade. Assim é possível interpretar a história como parte da cultura patriarcal que culpabiliza a mulher e a pune. Em 7º lugar está o boitatá. Outro protetor das matas é o boitatá, uma enorme cobra de fogo que queima os invasores e destruidores da floresta. Acredita-se ainda que as pessoas que olharem para o boitatá perdem a visão e ficam loucas. A criatura vive nas águas e transforma-se em uma madeira em brasa que incendeia os que colocam fogo na mata. A lenda do boitatá também recebe vários nomes diferentes, incluindo baitatá, biatatá, bitatá e batatão. Apesar do nome conter boi, induzindo muita gente a achar que a criatura se trata de um bovino, a palavra vem do tupi-guarani e significa cobra de fogo, ou seja,
Boitatá é uma grande cobra de fogo e tem a função de proteger as matas de ameaças, assim como faz a curupira. Em sexto lugar está a Curupira. Um dos personagens mais conhecidos da cultura brasileira é o Curupira. Muito forte e rápido, ele é descrito como um jovem com cabelos de fogo e tem os pés virados para trás. São atributos importantes na sua defesa das matas, já que ele vive nas florestas e tem a missão de defendê-las de caçadores e outros homens que queiram prejudicar a natureza, confundindo-os com suas pegadas e com gritos estridentes. De qualquer forma, foi associado a entidades demoníacas no século XIX, como se vê no primeiro relato que se sabe sobre o mito de José de Anchieta em 1560. É coisa sabida e pela boca de todos corre que há certos demônios, e que os brases chamam de curupira, que acometem aos índios muitas vezes no mato, dão-lhes de açoites, machucam-os e matam-os. São testemunhas distos os nossos irmãos, que viram algumas vezes os mortos por eles. Por isso, costuma os índios deixar um certo caminho que por ásperas brechas vai ter o interior das terras, no cume de mais alta montanha, quando por cá passam penas de aves, abanadores, flechas e outras coisas semelhantes como uma espécie de oblação, rogando fervorosamente aos curupiras que não lhes façam mal. O fato é que o curupira pode ser associado aos temores, mistérios e desaparecimento de homens nas profundezas da mata. Em quinto lugar está o boto. Imagine que em uma festa de São João, uma bela moça conhece um elegante rapaz. Ele a seduz, a leva para o rio e a engravida. Depois some. Provavelmente o sujeito era o boto. A lenda, comum na região amazônica, diz que em noites de lua cheia ou em festas juninas, um boto cor-de-rosa se transforma em homem e sai para namorar as moças. Ele veste uma roupa elegante e leva um chapéu na cabeça para esconder um orifício que usa para respirar. Assim como boa parte dos mitos nacionais, o boto é fruto da cultura europeia misturada à indígena. Sua figura é celebrada em festas populares como a festa de Sairé no Pará. Essa é uma história fantasiosa usada até mesmo atualmente para justificar gestações indesejadas, em que os homens não assumem a paternidade, e também casos de abusos e violências sexuais contra mulheres ribeirinhas. Também se pode olhar para o mito de uma forma mais poética, como um símbolo da união entre o ser humano e a natureza. Em quarto lugar está a Cuca. Cuca é uma personagem do folclore brasileiro que ficou muito conhecida como a figura de uma velha senhora em um corpo de réptil. Na verdade, trata-se de uma feiticeira com poderes de encantar e raptar crianças, como vemos na cantiga popular Nana Neném. Nana Neném, que a Cuca vem pegar. Papai foi na roça e mamãe foi trabalhar. A origem do mito nasceu em Portugal com o personagem Coca, uma criatura sem forma que assusta as crianças desobedientes. No Brasil, essa lenda ganhou projeção a integrar as histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo, obra literária de Monteiro Lobato, que tem 23 volumes, escrito entre 1920 e 1947. Em terceiro lugar está o Tutu. Tutu, também conhecido como Tutu-Marambá, se assemelha às personagens que amedrontam crianças, como o boi da cara preta, o bicho-papão e a própria Cuca. Sua origem é europeia, mas em solo brasileiro se transformou e ganhou esse nome como influência da cultura africana, já que Tutu vem de Kitutu, uma palavra de origem angolana que significa ogro, segundo o historiador e o folclorista Câmara Cascudo. Assim, a criatura é descrita como briguenta, robusta e coberta de pelos. Na Bahia, foi relacionado ao porco do mato, devido à força física, e também porque na região o animal era chamado por um nome parecido Caititu. A lenda está presente também nas canções para fazer as crianças dormirem, como Tutu Marambaiá, não venha mais cá, que o pai do menino te manda matar. Não é por nada não, mas cada canção para criança que é de amedrontar, né? E em segundo lugar vem a Iara. A Iara é uma entidade do folclore que se relaciona com as águas, por isso também é chamada de Mãe d'Água. Apresenta-se como uma bela sereia, metade mulher e metade peixe. A Iara encanta os homens com sua voz enfeitiçada, atraindo-os para o fundo do mar, assim suas vítimas acabam por morrer afogadas. Tal figura muitas vezes é relacionada à entidade africana Iemanjá, a deusa das águas. Na literatura, Iara já foi muito explorada, aparecendo em obras de Machado de Assis, Gonçalves Dias
entre outros grandes escritores. Está mais presente na região amazônica do país, sendo uma mistura de mitos europeus com elementos indígenas. Em 1881, a personagem foi descrita pelo pesquisador João Barbosa Rodrigues da seguinte maneira: a Yara é a sereia dos antigos com todos os seus atributos, modificados pela natureza e pelo clima. Vive no fundo dos rios, à sombra das florestas virgens. É morena, os olhos e os cabelos pretos, como os filhos do Equador, queimadas pelo sol ardente, enquanto que os dos mares do norte é loura, e tem olhos verdes como as algas dos seus rochedos. E em número 1 está o Saci Pererê, talvez o personagem mais popular do folclore brasileiro. O Saci é um personagem com o nome tupi-guarani. Na lenda é um menino negro e uma perna só, que fuma um cachimbo e usa uma carapuça vermelha com poderes mágicos. O Saci Pererê é originário no sul do Brasil e está presente na cultura popular desde os tempos coloniais. Muito agitado, engraçado e brincalhão, o Saci entra na casa das pessoas para pregar peças, como trocar o sal pelo açúcar e sumir com os objetos. Além disso, seu assobio estridente serve para assombrar viajante nas estradas. Essa figura apresenta tanto um lado lúdico, ou seja, louco, quanto o da proteção às florestas, já que também domina a natureza, conhecendo ervas e plantas medicinais. Assim tem o poder de confundir as pessoas que entram nas matas sem autorização. Em todas as regiões do país, o Saci é conhecido e sua imagem já foi explorada em diversas produções artísticas, sejam em filmes, livros e histórias em quadrinhos. Como exemplo, citar o HQ da Turma do Pererê, lançada pelo cartunista Ziraldo em 1959, o primeiro gibi colorido no Brasil. O Saci também apareceu em obras de Monteiro Lobato e ganhou longa-metragem em 1951, com direção de Rodolfo Nani. É isso aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele like e se inscreva no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.